Aleluia, glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Você em casa aí também está feliz com Jesus? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, se você puder, em casa também, ou então acompanhe no telão, ou abra aí, ou ligue o seu celular. Eu quero trazer algumas chaves aqui para esse tempo. Como você está vivendo esse tempo? Essas últimas semanas, esses dias. Abra em Êxodo capítulo 2, versos 23, 24 e 25. Essa é uma palavra que tem queimado no meu coração esses dias. Eu fico realmente buscando na Bíblia sempre uma palavra para nortear os meus próximos passos, ou para poder acessar o coração de Deus diante de um momento que eu esteja vivendo. E essa palavra ela vem queimando já tem umas 2 semanas no meu coração. É essa palavra e mais algumas que eu quero compartilhar contigo aqui, mas essa é a rema que tem falado fortemente comigo. Então, se você que achou, leia comigo aí no seu celular ou na sua Bíblia. Decorrido muitos dias, Êxodo capítulo 2, verso 23 ao 25. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Essa é a noite da gente fazer a oração aqui e chegar diante de Deus, amém? Obrigado pelo entusiasmo aí. Amém? Obrigado. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. É isso que eu quero trabalhar com você aqui nos próximos 30 minutos. Eu não sei como você tem se portado diante do momento atual. Eu não sei como que você tem trabalhado as últimas notícias, e isso vai depender muito do tipo de função que você exerce no contexto profissional, dentro da esfera social, porque dependendo se você estiver numa função ou num trabalho, um caso de um funcionário público, você fica mais tranquilo. Mas se você for uma pessoa que é autônomo, um empreendedor, alguém que tenha que gerar o seu próprio sustento através do contato com pessoas, através da visita em lugares, você não está, pelo menos emocionalmente, ou diante do cenário, do contexto lógico, com a mesma tranquilidade que aquele que se encontra em uma posição de receber o seu salário todo mês, se encontra. Eu não sei como que você está vivendo, e independente do que você esteja vivendo, seja por conta do que nós estamos vivendo politicamente, na questão da saúde, na questão dos relacionamentos, independente, eu quero lhe dizer que Deus está aqui atento ao clamor do teu coração nessa noite. Talvez não seja um problema diretamente ligado com a situação atual, mas talvez um problema dentro da tua casa, um problema de relacionamento, um problema de conta, como o Alexandre falou aqui. Problemas, inimigos sempre vão surgir. Eu sou o tipo da pessoa que realmente eu não acredito em plano B. Eu acredito que só tem um plano. O resto que acontecer é treinamento. Porque quando eu escolho andar por fé, quando eu escolho andar pela palavra de Deus, eu não tenho outra saída. É a palavra de Deus ou é a palavra de Deus. Independente, então não tem planos, ao meu ver, não tem planos, mas tem possibilidades devido à sensibilidade da direção que o Espírito me dá em situações. Entende? Nós acabamos de ler um texto que quando saiu um governo que cuidava, entre aspas, do povo hebreu, porque esse governo ele conheceu José, entrou um outro governo que não conheceram as obras de José.
Então pegou aquele povo que estava debaixo de servidão e aumentou a sua carga, vamos colocar assim, tributária. E fechou as possibilidades que eles tinham outrora. Acabaram-se as regalias. E o povo não suportou a carga. O povo começou a clamar, o povo começou a sentir a dor. Aí a palavra vai dizer que Deus se atentou para a aliança que ele tinha com Abraão, Isaque e Jacó. E por causa dessa aliança, Deus olhou para aquele povo. A primeira chave que eu quero entregar para a sua vida, nessa noite, aqui nesse momento, nesse culto de ceia, é que Deus ouve o clamor de todo mundo, porque Deus não é surdo, e Ele é Deus, Ele é o Pai de toda a criação, mas Deus se manifesta em primeira instância àqueles que Ele tem aliança. Você tem aliança com Deus? As pessoas com quem você tem aliança, o tratamento é diferente, sim ou não? A sua aliança com seus filhos faz com que você tenha um olhar diferente, faz com que eles ocupem uma posição diferente no seu coração. A sua aliança com seu cônjuge, a sua aliança com seu sócio, isso provoca um outro nível de relacionamento, um outro estágio. Então, alianças implica em deveres e tem crédito e débito. Me fugiu a palavra aqui. Obrigações, deveres e benefícios. Então entenda uma coisa, se nós temos uma aliança com Deus, se nós vivemos um relacionamento com Deus, ainda que seja o mais superficial que seja, mas nós declaramos um dia que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que nós cremos nele como Filho de Deus, ainda que eu não seja tão íntimo de Deus, pode acreditar que o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Pode acreditar que quando você sente dor, Deus olha para você, Deus está atento a você. A Bíblia vai falar de Ismael, que quando Sara manda Agar ir embora, e ela sai com o menino, e no deserto o menino sente sede, aparece um anjo para dar água para o menino, e Deus se lembrou da aliança que ele fez com Abraão, e acudiu Ismael no meio do deserto. Deus não vai te deixar desamparado, independente do que nós estamos passando. Deus não vai tirar os olhos de você, ou melhor, Ele não tira os olhos de você, mesmo que você seja raso na sua aliança com Deus, os olhos do Senhor estão voltados para você. Agora, quanto mais você aprofunda a sua aliança com Deus, mais Deus se torna presente para você, mais sensível você fica diante dos movimentos que Deus está criando na história. Sabe, quanto aos que estão numa posição confortável, eu deixo aqui a palavra de Neemias. Neemias podia olhar para ele naquele momento de destruição de Jerusalém e falar assim: graças a Deus, pastor Elísio, olha só, eu fui fiel a Deus, Deus me colocou aqui dentro do palácio como copeiro do rei, então meus irmãos pecadores lá em Jerusalém, não. Neemias sentiu a dor do seu povo. Essa semana eu fiquei realmente com o coração muito apertado quando eu vi alguns vídeos de pessoas trabalhando, indo preso. Sabe, eu sei que nós temos que ter os devidos cuidados, nós não estamos colocando isso em xeque. Esse não é o ponto da questão. Mas o ponto é que, deixa para lá. Diga, eu tenho uma aliança com Deus. Levante suas mãos. Pai, eu quero que o Senhor olhe para essas mãos levantadas aqui nessa noite. O Senhor conhece o mais íntimo, o profundo e o escondido
do coração de cada um, o Senhor sabe onde eles acertam, onde eles erram, o Senhor sabe o que eles têm, o Senhor conhece os planos de bem e não de mal, para dar fins de prosperidade, para dar fins bons para o teu povo. Então, Pai, nessa noite nós estamos aqui invocando o teu nome, Senhor. Aqueles que precisam de cura recebam, os que precisam de provisão recebam, os que precisam de conexões recebam, de instruções recebam, aqueles que precisam de encorajamento recebam. Senhor, nos visita nessa noite em nome de Jesus. Sabe, entenda uma coisa, essa não é a primeira vez que aconteceu ou que está acontecendo um evento como esse no mundo. Se você olha para a história, muitos eventos desde a criação ocorreram ao ponto de, daquela geração atual, entrar em desespero, como muitos de nós às vezes, nos colocamos em situações bem conflitantes, a nossa fé é colocada em xeque em alguns momentos, mas o que eu quero dizer para você, é que em cada geração, aconteça o que acontecer, Deus sempre vai levantar um libertador, Deus sempre vai levantar alguém para mudar o curso da história. A pergunta que eu tenho feito para Deus nesses dias é: qual é o seu próximo passo? Porque isso não está oculto aos seus olhos. O povo dele gemendo, o povo que confia nele gemendo, não está de certa forma escondido aos seus olhos, muito pelo contrário. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que nós haveremos de prestar contas. Eu queria poder entrar em alguns neurônios seu aí, fazer uma sinapse para colocar fé em você, para te deixar encorajado, para te deixar ousado, para te colocar em uma situação onde você, ao invés de ficar com medo, ao invés de ficar acuado, ao invés de ficar pensando o que fazer, você simplesmente falar assim: eu não vou ficar olhando para o que eu não tenho que fazer, mas eu vou ficar olhando para o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, a fim de que você possa prestar mais atenção nas oportunidades, estar mais sensível para as pessoas que estão do seu lado, que se encontram contigo, sair de perto de pessoas tóxicas, que só trazem notícia ruim, que só trazem medo, que só trazem histórias caóticas de terror. Se eu não conseguir influenciar essa pessoa com a minha fé, eu me afasto dela e vou para perto daqueles que inspiram a minha fé. Você está aqui comigo ainda? Deus se atenta para a condição de seu povo. Olha, em momentos como este, nós precisamos de pelo menos 4 armas espirituais, pelo menos 4 armas, e eu quero falar de algumas delas aqui. Nada que você não saiba, mas é bom a gente refrescar a memória em tempos como esse, para que a gente possa imunizar a nossa fé, guardar a nossa esperança, e perceber o amor do nosso Pai, para que os nossos sonhos não sejam destruídos. 2 Coríntios capítulo 10, verso de número 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortaleza. O medo, quando começa a governar os sentimentos de uma pessoa, uma fortaleza se estabeleceu. Aquela fortaleza criou uma casa de pensamento, e quando aquele pensamento virou uma direção para a pessoa, ali entrou o sofisma. O que é sofisma? Uma mentira, ou uma verdade relativa, que está dirigindo os passos daquela pessoa, que está levando ela a ter atitude que comprometa o futuro da eternidade dela. Então, fortaleza, sofisma.
Aí ele fala ainda de altivez. Nós estamos falando de 3 esferas que ocorrem dentro da sua psique, por meio de interferências espirituais. Fortaleza é uma casa de pensamento, que alojou aquela ideia, aquela direção, e que deu vida para a altivez. Que é o que é a altivez? A força espiritual que está por trás da ideia e que encontrou governo na mente de uma pessoa. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortaleza, sofisma e altivez. A palavra altivez no grego significa divindade, ou seja, uma divindade com D minúsculo, que implantou um chip, uma ideia, um software, na minha estrutura psicológica, e que está governando os meus pensamentos, bagunçando os meus sentimentos, e me deixando confuso em relação às minhas escolhas. Quem está me entendendo, diga amém. Então eu quero falar de 4 coisinhas aqui, bem rápido, para a gente poder colocar algumas, não posso nem falar essas coisas assim, eu ia falar algumas balas no revólver espiritual, mas não é bom falar essas coisas hoje, mas para você poder ficar munido de escudo e de espada, para quando o dardo vier, você tem o escudo, quando você precisar de avançar, você tem a espada. Então você vai ter uma semana diferente, você vai ter uma semana de ousadia. Essa semana, em vez de você olhar para o medo, olhar para a falta, olhar para as futuras informações, você vai olhar para as oportunidades. Elas acontecem, elas não deixam de acontecer. Em tempos de crise, o dinheiro não desaparece, ele muda de mão. Em tempo de crise, os provados são aprovados, posicionados em uma posição de governo para fazer o que aquele que saiu não fez. Olha para o teu irmão e fala, está chegando a tua hora. Mas a minha pergunta é, a primeira arma, como anda a tua aliança? Será que a sua aliança com Deus é apenas aos domingos? Na quinta-feira? Ora, eu só posso dizer que eu sou fiel à minha esposa quando eu sou tentado. Porque se eu não sou tentado, a minha fidelidade não está sendo provada. Mas quando eu sou tentado, eu tenho o poder de escolher ser fiel ou infiel. Quem está me entendendo, diga amém. Então você está vivendo um tempo, e eu louvo a Deus pela sua vida, que está aqui nessa noite, que escolheu estar aqui, nada contra quem está online, mas se você está online porque você está com medo, tem alguém te governando que não é o Senhor. A não ser que você seja parte de um grupo de risco. Aí tudo bem, você tem que seguir as medidas, porque também é de acordo com a sua fé. Romanos capítulo 12 diz que cada um de nós recebemos uma medida de fé. Então eu não posso exigir que você faça o que eu faço por meio da minha fé, mas eu posso te inspirar. Você ainda está aqui comigo? Então se você está com medo, você precisa de se fortalecer. O online é uma ferramenta poderosa, porém, muitas pessoas esfriaram na fé porque acomodaram. Nós estamos tomando as devidas precauções, distanciamento, medição de temperatura, uso das máscaras. Então você pode vir para cá porque aqui é um ambiente seguro. Obrigado pelo entusiasmo, né? Você hoje está muito entusiasmado.
A comunidade das nações, ela tem procurado fazer o dever de casa, exatamente para você vir para cá e se sentir não seguro só na fé, nutrido só na fé, mas também encontrar o lugar. Talvez você seja daquele que não quer aglomeração, senta mais destacado, mas não deixe a sua alma se acomodar, porque para sair depois é mais difícil. Como anda a sua aliança de fidelidade, a sua aliança financeira, a sua aliança de perdoar, a sua aliança de confiança, como anda a sua confiança em Deus diante desse tempo que nós estamos vivendo. Eu preservo pela minha aliança todos os dias, quando eu paro para meditar nessa palavra. Sabe, se eu estou numa situação que eu não sei o que fazer, em primeira instância eu vou buscar nas Escrituras. Se eu não encontrei aqui, eu vou para a oração. Se eu não recebi nada na oração, eu vou para os livros. Se eu não recebi nos livros, aí eu procuro especialistas. Mas antes de chegar no especialista, eu passo por 3 caminhos. Porque se eu for direto no especialista, eu mesmo estou negligenciando o meu crescimento e a minha maturidade. Quem está me entendendo, diga amém. Não é que você não vai buscar a resposta nos outros, mas Deus nos fez, desde o primeiro homem, com o DNA da autonomia. O DNA da autonomia está em nós, e eu dependo de você no que diz respeito ao seu dom, você depende de mim no que diz respeito ao meu dom, mas eu posso crescer e obter informações do seu dom, para poder resolver problemas. Eu posso não ter a mesma autoridade que você tem, mas eu tenho informações que coisas mais suaves eu posso resolver. Aliança com Deus. Segunda arma, a palavra de Deus. Colossenses 3, verso de número 16, diz assim: que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para quê? Para que todas as vezes que vier uma seta de fora, a minha mente esteja blindada. Para que todas as vezes, por conta da minha vulnerabilidade interior, eu começar a entrar em conflitos internos, eu tenho a palavra de Deus para gerir as minhas emoções, a fim de que eu possa ter uma escolha clara segundo a palavra de Deus. Deus me deu um espírito, Deus me deu uma alma e Deus me deu um corpo. A primeira autoridade espiritual que eu tenho que exercer é sobre a minha alma. Se eu alimento o meu espírito, quando a minha alma entrar em crise, o meu espírito tem uma palavra para ela, porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o seu entendimento. Entendimento é a alma. Agora, se eu não tenho a palavra de Deus, eu vou ficar sem saber o que fazer. Essa é a constituição espiritual que nos foi dada. Esse livro fala do relacionamento de Deus com o homem para gerir o planeta segundo os seus princípios e valores. Se você não tiver a palavra de Cristo dentro de você, você não vai saber o que fazer em tempos de crises, em tempos de ameaça, em tempos de coação, em tempos de medo, em tempos de falta. Essa é a mesa preparada na presença dos seus inimigos. Qual inimigo você está enfrentando nesta fase? Deus te trouxe aqui para te mostrar que tem uma mesa para te suprir diante desse inimigo, para te fortalecer, para te deixar sensível, para te deixar equipado, para te deixar preparado e ousado para você não recuar. Diga palavra de Deus, diga aliança. Uma terceira arma para você lutar. Você não vai no seu nome, você vai no nome, o nome dele te autoriza, o nome dele te dá autoridade. Autoridade significa
uma ocupação legal em uma posição para poder exercer determinadas atitudes. A autoridade é a sua legalização diante de uma situação em que você está revestido, confirmado, para poder resolver o problema. O nome de Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quantos aqui já entraram em uma situação difícil e clamaram pelo nome dele? Porque não há outro nome debaixo dos céus que importa que sejamos salvos. E ali não é salvação somente dentro de um contexto para a eternidade, é salvação de um conflito. A palavra ali é sozo, é salvação de uma situação difícil. Todas as vezes que você invoca o nome dele, os céus se movem. Aqui é onde entra, você não tem que invocar o nome dele quando você se sentir emocionalmente quente, emocionalmente preparado, emocionalmente inspirado. Seja intencional, porque pessoas intencionais não mudam só a sua história, mas mudam a história dos outros por meio de ser uma inspiração. Lembra da mulher Cirofenícia? Ela foi intencional, porque ela tinha um problema, ela queria resolver. Qual o seu problema? Não fique parado, esperando, passivo. Seja intencional. Essa semana, mesmo sem você querer fazer algumas coisas, você vai fazer, porque você recebeu uma direção de Deus, e você vai para cima, e vai resolver situações na sua vida, mesmo sem sentir. Pessoas intencionais chamam a atenção de Deus. A mulher do fluxo sanguíneo foi intencional. O centurião romano foi intencional. Aquela mulher que hospedou Eliseu, quando ela viu ali, vai um santo homem de Deus, ela foi intencional. Intenção significa uma ação que vem de dentro. E se essa ação vem de dentro, às vezes você tem que o quê? Colocar um filtro em determinadas intenções suas. Será que isso é meu? Isso é de Deus? Ou até mesmo do inimigo? Porque o inimigo, para poder fazer uma obra, ele tem que inspirar alguém, ou possuir. O Espírito Santo, para fazer algo, ele precisa de um corpo. Qualquer espírito que estiver na terra sem um corpo está ilegal, porque a terra não foi dada a espíritos, a terra foi dada ao homem. Os céus são céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E se eu e você, como filho de Deus, não abrirmos os olhos, quem não é filho de Deus vai assumir as posições, porque foi dada aos homens, o nome de Jesus. Deus sempre entra em determinadas brigas por causa do seu nome. Para terminar, ainda bem que teve um A aí, né? Porque o sangue de Jesus. Eu te falei aqui de 4 armas, que não é só falar, tem que ruminar. Quando você estiver numa crise, você não tiver resposta, para. Sai um pouco da confusão e pensa: cara, eu estou com muito medo, mas em nome de Jesus eu vou. Aquele pessoal está armando contra mim, mas pelo poder do sangue de Jesus eu serei protegido. Tanto o nome, quanto o sangue, quanto a aliança, quanto a palavra, não nos livra de conflito, não nos livra de situações como nós estamos vivendo, mas nos torna sensíveis e nos mostram as melhores saídas. O que eu quero dizer para você
E eu termino com essa palavra para você. A palavra de... Cadê ela aqui? A palavra de 1 Samuel. Davi foi perseguido durante quase 13 anos, segundo os historiadores. Davi foi perseguido por um governo. Davi foi o cara mais submisso que existia no reinado de Saul. Mas por causa das crises de Saul, Davi foi perseguido, da insegurança dele, Davi foi perseguido. Só que em cada perseguição ou situação difícil que Davi entrava ou passava por ela, Deus sempre tinha um escape. Olha o que diz o texto: pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi. Ei, eu quero dizer que tem inimigos nessa noite desistindo de te perseguir. Por quê? Por causa da aliança, por causa da palavra, por causa do nome dele sobre a sua vida e por causa da proteção do sangue dele. O sangue sobre os umbrais não impediu o espírito de morte entrar no Egito, mas protegeu os hebreus diante do ataque dos espíritos de morte. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e foi contra os filisteus, Deus vai colocar outros inimigos na frente dos seus inimigos para eles desviarem o caminho e te darem descanso. Você que está cansado, se essa palavra é para você, Deus vai desviar a rota de inimigos essa semana. Deus vai ocupar os teus inimigos. Será que tem alguém que recebe essa palavra aqui? Deus vai ocupar os teus inimigos para te dar um tempo de refrigério. E aí, a palavra vai dizer que por esta razão, aquele lugar se chamou pedra de escape. Tem uma pedra de escape para você essa semana. Tem uma pedra de escape para o teu casamento, tem uma pedra de escape para a tua empresa, tem uma pedra de escape para os teus trabalhos, para os contratos. Deus está te colocando em um lugar onde os teus inimigos não vão te perceber. E depois Deus leva Davi para onde? Para En-Gedi. En-Gedi significa lugar seguro. Fique de pé. Eu vim aqui hoje para te dar esperança, de que o nosso Deus não está cego e nem surdo, cego para não nos ver e surdo para não nos ouvir, mas a mão dele está estendida para aqueles que clamam pelo seu nome, seus ouvidos estão atentos para aqueles que invocam o seu nome, porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se percebeu, um Deus além dele, que trabalha em favor daqueles que nele esperam.